ilumine a gente com a palavra e que eu possa atrapalhar o menos possível. Pai, quero te agradecer, Deus, mais uma vez, por mais um momento que a gente está junto aqui, que a gente pode pegar da tua palavra e se alimentar, se deleitar e ter prazer em estar aqui junto, para desfrutar do que o Senhor fala com a gente. Muito obrigado por isso, Pai. Tenha misericórdia de nós e que de pouquinho em pouquinho a gente vá aprendendo um pouco mais a ser mais parecido com o Senhor, Pai. Eu te peço por cada um que está aqui, cada um que agora ou em outro momento possa assistir, que o Senhor de verdade possa estar iluminando e direcionando tudo que for dito aqui, Pai, e que apesar de mim, a gente possa compreender um pouco mais da tua verdade, Pai. Assim a gente pede e agradece, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, do assunto que eu trouxe hoje para a gente trocar ideia, até estava trocando ideia com o Hugo, troquei um pouco de ideia com o Hugo essa semana, com o John também. Primeiro, eu queria dar um panorama sobre mim, né? Apesar de já ter tido mais tempo, acho, com o Hugo e tal, acho que o Jorge, a Cleide, também para quem for assistir depois, tal, também para a Dona Célia, porque o assunto que eu vou falar aqui, e onde eu vou entrar, eu posso ser considerado alguém que não poderia falar sobre, porque é sobre relacionamento, porque é sobre casamento. Só para deixar mais claro, faz uns 5 meses mais ou menos, eu terminei um relacionamento, né, que veio de 8 anos aí, somando namoro, noivado e casamento, né? E apesar de ter terminado, é uma relação com uma pessoa, muda muito a gente. Você sabe como que muda a gente, como tem o poder de mudar a gente, como tem o poder de ensinar tanta coisa no relacionamento. E eu queria falar um pouco disso. E tudo que eu vou falar pode ser relacionado a todas as nossas trocas, todas as nossas relações. Não se restringe só a uma conjugalidade ou um relacionamento de um homem com uma mulher. Só que tem alguns aspectos que são especiais mesmo do homem e da mulher, né? E aí, então, eu tive esse histórico, né? Um relacionamento de 8 anos. Foi um relacionamento, apesar da gente ter terminado, foi um relacionamento de muito diálogo, muita conversa, sempre teve muita troca de ideia, sempre teve muita exposição do que está sentindo. A gente sempre tentou ao máximo conversar. Isso amadureceu muito a nossa cabeça, amadureceu muito as nossas compreensões, né? Mas no final acabou não dando certo, a gente não conseguiu lidar com vários dos problemas que a gente tinha. Então esse é o meu panorama, esse é o meu histórico. Alguém aqui que vai falar para vocês da palavra. Eu não vou falar a respeito do que necessariamente eu aprendi, eu acho que deve ser baseado no que eu tive experiência. Mas realmente, eu até estava... eu sempre refleti muito, desde mais novo, sempre almejei muito ter uma só para mim. Sempre me foi muito, muito espontâneo isso, né? De estar com uma ao lado, de buscar uma pessoa para estar comigo, né? Sempre levei com essa seriedade. Só que é muito importante a gente sempre buscar na palavra, buscar alguma parte que de fato fale sobre isso, que a gente não fique só na cultura ou uma coisa que eu aprendi com um convívio com minha mãe, não que isso não seja válido, mas o nosso guia é esse aqui, não tem como a gente fugir disso, e é pro bem, não é para restringir, é pro melhor, é sempre pro melhor. Então vamos lá, se vocês puderem abrir em Gênesis 2:18. A gente vai ler 2:18 em diante. Antes de a gente começar a ler, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Quando a gente é criança, a gente leva um tombo, rala,
machuca, o que a gente faz primeiro? Qual é a nossa primeira reação? Chorar. Certo? E depois de chorar, qual que é a segunda reação de uma criança? Costuma ser correr para alguém que ajude, principalmente para pai, para mãe, para quem a criança espera receber cuidado. Primeiro, né? A gente sempre corre primeiro para quem a gente espera receber cuidado. E é natural de uma criança correr para o pai ou para a mãe porque espera que venha cuidado dele. Ele não corre para outro, porque ele sabe que dali vem cuidado. Certo? Segura isso aí na ponta que a gente vai falar disso de novo. Então vamos lá, Gênesis 2, do 18 em diante. Eu vou ler, a gente vai correr a leitura um pouquinho sem pausar muito, mas tudo é muito importante. Talvez não dê tempo de expor tudo que Deus falou comigo e tal, mas vamos lá. Então diz assim, na minha versão pode estar diferente da de vocês. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como o chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Isso aqui, segura isso aí que é muito importante. Seguindo, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: vamos parar por aqui, depois a gente continua. Eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês, que são aqui, ao meu ver, Deus está revelando para a gente qual é o início, qual é o fundamento de toda a crise relacional que a gente tem. Toda crise relacional. Primeiramente,
toda crise relacional que a gente tem, isso vai em amizade, isso vai em casamento, em tudo. Toda crise relacional que a gente tem vem disso que Deus está falando aqui, que a palavra está falando sobre costura, quando começa a falar aqui que o homem costurou folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Porque quando a gente continua a ler depois, o texto vai nos dizer que Deus faz roupa de pele de animais para eles cobrirem a nudez. Mas já não estava coberta a nudez com folha, eles costuraram folha de figueira. Então parece que tem alguma coisa diferente entre o modo como a gente cobre as nossas vergonhas e o modo como Deus cobre as nossas vergonhas. Certo? E o que me veio? Quando a gente pega aqui do 3:6 ao 13, que a mulher percebe que a árvore é linda e tudo mais. Naquele momento seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira, tal. Explica ali o que aconteceu. Deus chega no jardim, eles percebem que Deus está chegando e se escondem por estarem nus. Mas detalhe, eles já tinham costurado folhas de figueira. Então, está escondendo também, mas já estava coberto. Como é que é isso? Sabe? No mínimo eles estão confusos. No mínimo. Quem não ficaria talvez confuso, com medo e tal? Mas a questão não é simplesmente o tapar as partes íntimas. O que a palavra aqui está falando para a gente é da negação da nudez. Uma vez que o homem falhou, uma vez que o homem diante de Deus se vê aquém do que deveria ser, ele olha para si e ele precisa negar o que ele está vendo. Ele não pode deixar aparecer, porque para ele é conflitante demais, é muito difícil a gente estar, por exemplo bem, talvez nenhum de vocês, eu pelo menos nunca vivenciei, mas dá para entender. Numa praia de nudismo, alguém que está nu, se for a primeira vez que está indo, vai sentir vergonha. Mas se está sempre indo, como todo mundo está nu, você não sente mais vergonha. Agora, se tiver alguém de nós nu aqui no meio, vai ser absurdamente constrangedor. Eu não conseguiria ficar um segundo, não dá para imaginar isso, certo? Então, a realidade aqui foi esse contato, esse constatar que está chegando alguém que é puro e eu, na minha nudez, me percebo não puro. Eu me percebo que não estou puro aqui. E aí eu cubro isso. Eu cubro essas impurezas. Eu cubro quem eu sou. Mas eu cubro com folha de figueira. E aí, gente, eu queria chamar a atenção para uma questão. Que é justamente isso, essa diferença entre Deus, em determinado momento, depois que eles saíram, decidiu cobrir a nudez de Adão e Eva usando peles de animais. Então, o que acontece? Se a gente voltar no texto ali, no 2:18, no iniciozinho, Deus deu a tarefa ao homem de dar nome ao quê? Aqui. Ele deu nome aos animais. Deus deu a tarefa ao homem de dar nome aos animais. Então, cada animal que estava diante do homem tinha um significado. Teve um momento de contemplação, teve um momento de olhar, Dona Célia tem um nome, essa pessoa tem um nome. Jéssica, essa pessoa tem um nome. Ela traz vários significados. Jorge, Cleide, enfim, todo mundo. O que tem nome tem significado. Se dá significado. Aqui não teve homem dando nome à planta, dando nome à folha. Isso significa o quê? Que a gente não pode dar nome para samambaia, que a gente não pode dar nome para
não, para a figueira, para a mangueira, não é isso, não é disso que se trata. É porque Deus cobre a nossa nudez com algo que tenha significado. É um princípio para nós que quando a gente tem alguma vergonha, quando a gente tem algum defeito, que a gente cubra com algo que tenha significado. E qual é o significado que teve essa cobertura que Deus fez aqui? Eu estou dando uma volta, não falei ainda de relacionamento, mas a gente vai chegar lá e vai fazer sentido. Deus cobriu essa vergonha do homem, fez questão de cobrir essa vergonha do homem com aquilo que tem significado. E tem significado sacrificial, porque o animal precisa morrer para você tirar a pele. Certo? E assim, o que cobre a vergonha do nosso erro, o que cobre a vergonha do nosso pecado? Que sacrifício? Será que sacrifício de quem? É o sacrifício de Cristo. É isso que cobre a vergonha que a gente tem. Esse sacrifício cobre a vergonha que a gente tem. Né? E aí, o que acontece? No texto aqui, fica bem uma coisa depois da outra. O homem costura folhas de figueira e na sequência Deus chega e começa a perguntar: Adão, cadê você? Adão, para responder a pergunta que lhe foi feita, falou: eu me escondi. Eu não estou perguntando o que você fez, estou perguntando onde você está. Aí ele perguntou, depois ele pergunta: você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Aí o que Adão faz? A mulher que me deste, me deu e eu comi. Qual era a pergunta? O que você fez? Não o que ela fez. O que você fez? Depois ele pergunta para a mulher: mulher, o que aconteceu? Eu fui enganada, a serpente me enganou, eu comi e dei para Adão comer. Também não foi uma resposta nua. Tanto a resposta de Adão quanto a resposta de Eva, eles ficaram explicando. Porque isso, aquilo, mas no final não tinha como contestar. No final, Adão falou: comi. No final, Eva falou: comi. Não tem para onde correr. Você pode explicar. Você pode costurar plantinha, você pode costurar folha de figueira, você pode fazer uma fantasia de carnaval de folha de figueira. Explicar. Não vai mudar nada. A gente cobrindo as nossas vergonhas, os nossos defeitos, é isso aqui. São essas folhas de figueira. E aí que a gente pode entrar agora falando sobre relacionamento mesmo, que se encaixa em tudo, mas especialmente entre um homem e uma mulher. Lembra daquele negócio que eu perguntei sobre machucado? Eu perguntei quais são as nossas reações quando a gente se machuca, quando rala, quando sangra. É chorar, sentir. Primeiro sentir, primeiro se dar conta do que está acontecendo. Né? Se eu chegar aqui, pegar o talabar aqui e dar uma caceta, dar uma na dona Célia aqui, ela vai se assustar. O que está acontecendo? Ela vai sentir a dor, o que está acontecendo? Vai pedir para eu parar. Vocês vão voar em cima de mim na mesma hora. O que está acontecendo? Né? Vocês vão ficar aí. Essa é a pergunta. É muito óbvio essa reação, né? Essa reação de evitar que machuque, de ir cuidar e tal, né? Mas na relação em que eu estou com uma outra pessoa, quando eu machuco outra pessoa, a minha tendência muitas vezes é ferir e cuidar, ou é ferir e explicar. Ferir, aí o outro fala: pô, você me machucou assim, tá machucando, tá ruim, tá doendo. Aí o que a gente normalmente faz? Explica. Ao invés de... Eu queria trazer para exemplo simples mesmo, né?
se eu, de algum modo, trato a minha mulher, ou trato um amigo meu, e ele se sente humilhado, ele vai e diz para mim, poxa, me magoou, cara, aquilo que você fez. Ou a esposa fala, poxa, meu bem, me magoou isso assim que você falou desse jeito comigo. Qual que é a nossa reação? Muitas vezes explicar. Se a minha ofensa foi humilhar, se eu magoar a dona Célia com alguma coisa que eu disse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cobrir de folha de figueira, ficar explicando, não, porque eu estava irritado numa hora e tal, ou dizer para ela, dona Célia, me desculpa, não é assim que eu vejo a senhora, eu admiro a senhora, eu respeito muito a senhora merece respeito, a senhora merece carinho, eu não fui cuidadoso. Isso é reparo. Só que para isso precisa humildade. Aí é brabo, sabe? E aí, o que acontece, gente? A humildade vem quando a gente deixa Deus cobrir a nossa vergonha no sacrifício. Quando eu estou explicando, quando eu estou dando desculpa, enquanto eu estou falando esse tipo de coisa e não estou fazendo o reparo que tem que ser feito, é porque eu sinto culpa. A verdade é que você se sente culpado. Porque ficar explicando é fugir da responsabilidade óbvia que aconteceu ali. Eu machuquei o outro, eu magoei o outro, eu fiz isso, eu feri. Então é minha responsabilidade. Primeiro eu tenho que ir ali cuidar, eu primeiro tenho que ir ali zelar. Eu que tenho que restaurar, eu tenho que fazer o curativo, eu que tenho que limpar. Sabe? Mas a gente fica explicando. Vocês entenderam esse movimento? A gente fica explicando para fugir da responsabilidade, porque na verdade é porque a gente se sente culpado. A culpa não saiu. A culpa só sai e permite que a gente esteja na humildade quando o sacrifício nos constrange para isso. Quando é de pele de animal, quando é o que tem significado. Ficar explicando, jogando palavra solta, é que nem jogar folha. É que nem cobrir com folha. Não tem, é folha, é papel. O que é isso? Não tem custo, não tem significado. Né? E a gente trata muito por causa disso. A gente bate muito cabeça. E aí, gente, o difícil é, tudo isso que a gente está falando até agora é só sobre problema que acontece. É só sobre o que dá ruim. É só depois que acontece um dano. É só sobre depois que a gente tem, que a gente ofende. Depois que a gente não pensou bem no que fez. Só que, assim como Jesus falou lá, não era assim desde o princípio. E aí, gente, desde o princípio, antes da queda, como é que era? Era, finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles estavam expostos um para o outro. Não tinha porque, se eu ferir de algum modo, ficar me explicando. Porque eu estou nu. É óbvio, para mim eu aceitei. Eu estou me vendo, sou eu, mas eu estou vendo o outro. E o que é importante disso, gente? Que é o que dá problema para a gente na relação. Quando a gente se cobre de explicação, fica se camuflando, a gente tapa a nudez. Certo? Como se eu tivesse de roupa. Se eu fizer carinho em alguém aqui por cima da roupa, é uma coisa, certo? Se eu fizer na pele, é outra coisa. Certo? Quando eu abraço alguém de roupa, é uma coisa. Quando eu abraço uma esposa, eu com ela, nossa intimidade nua, quem já foi casado ou é casado sabe que é outra coisa, totalmente diferente. Certo? Então, o que acontece, gente?
quando a gente se cobre, fica se cobrindo de explicação e não aceita a nudez que a gente tem, e não cobre ela do jeito certo no sacrifício de Cristo, a gente fica sem sensibilidade. A gente, para ficar se explicando, quando a gente machuca o outro, se explica, a gente não está sentindo a dor do outro. A gente não está sentindo. Falta nudez. Falta nudez. A nudez que faz a gente perceber, é a nudez que fez Adão perceber e tomar esse susto. Finalmente, é essa aí, eu me identifico com ela, eu estou nela, ela está em mim. Eu realmente sinto como se nós fôssemos um. Mas isso é na nudez da alma, é no olho, é sem esconder nada, sabe? Sem ficar tentando manter alguma impressão para o outro. Não tem impressão, gente. Não adianta. A gente não pode ficar com isso. E assim, gente, isso aqui, desse momento de Adão, levando esse susto, a gente lê na Bíblia em português, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Mas no hebraico tem um jogo de palavras ali, e ele se refere ao homem. A palavra é ish, e mulher é ishá. É como se fosse leão, leoa, macaco, macaca, elefante, elefanta. No português parece que fica mais distante. Exatamente, ou mulher ou mulher, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Mas é para a gente não esquecer dessa semelhança. A gente não pode se conformar com o fato de ter diferenças entre a gente, ter diferença entre homem e mulher, e achar que não dá para entender, em achar que não, a cabeça é diferente. Sim, a cabeça é diferente. Só que quando Deus faz a mulher, Ele faz a mulher, o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ajudasse a o quê? O que o homem estava fazendo? Qual foi a tarefa? Dar nome, dar significado às coisas, dar significado ao que é vivo, animais, dar significado àquilo que é vivo. O homem sem a mulher tem dificuldade de dar significado às coisas, tem dificuldade de dar nome ao que tem em si mesmo, ao que tem em si mesmo como selvagem, ao que tem em si mesmo como doméstico e ao que tem em si mesmo como do céu, que voa, que é livre, sabe? Então assim, aqui na palavra, Deus fez a mulher para entender o homem, para ajudar a dar significado às coisas, para dar nome às coisas. E o homem é para entender a mulher. Esse negócio de homem é cabeça de caixinha e mulher é tudo ao mesmo tempo, é verdade? Às vezes a mente funciona assim mesmo. Só que 99% das vezes só tem servido para a gente se acomodar de que é difícil entender e que às vezes a gente não entendeu uma coisa ou outra, é assim mesmo. A gente fica preguiçoso, mas é verdade. A gente fica preguiçoso de se esforçar, de pensar, porque a gente foi feito para entender uma outra. Se tem uma mulher, não tem pessoa na face da terra que tenha maior capacidade de entender do que você. No mínimo, a oportunidade. Porque você tem uma intimidade com ela que ninguém mais tem. Sabe? Deus fez a gente assim. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que o homem é para entender a mulher. E a mulher foi feita para entender o homem. E completar, ajudar uma outra nesse sentido. Se a gente não acreditar nisso, a gente fica nessa. Dá um vacilo, bobeia alguma coisa, porque falta entender o outro. Às vezes a gente não entende
a importância que o outro dá para alguma coisa que é importante para o outro, para você ainda não é, aí não passa a ser importante para você, porque você não entendeu ainda. Então, por não entender, você magoa, sem querer. Aí quando magoa sem querer, aí você fica explicando. Oh, mas eu não sabia, você nunca me falou, não sei o que, a mulher também do mesmo jeito. E aí fica nessa, gente, aí fica nessa dificuldade, nesse suplício muitas vezes. Muitos dias que poderiam ser bons, que poderiam ter significados maravilhosos na vida da gente, são arrastados, são difíceis, complicados. E aí, eu queria falar de duas coisas aqui, vai ser longo mesmo. A gente está tão acostumado a falar de problema, né, de resolver complicação, né, de relacionamento, que a gente esquece que a gente foi feito para o melhor, que a gente foi feito para o melhor mesmo, em qualquer relação. A gente esquece, e aí foi bom a gente estar no louvor falando, porque realmente se aplica a tudo. O primeiro amor, a gente precisa se lembrar do primeiro amor com Deus. A gente precisa sempre se lembrar do primeiro amor com um amigo. E a gente precisa, em nome de Jesus, se lembrar do primeiro amor para quem a gente está caminhando junto. Para quem a gente pensa em se casar, ou que a gente casou. A gente tem que lembrar do início. A gente tem que lembrar desse encontro. A gente tem que lembrar desse susto, que é esse susto de Adão. Ele estava sensível ali, ele estava nu, sabe? Sem essa nudez, ele não ia ter esse choque. Caramba, eu estava sozinho e agora eu estou completo. Faltava essa parte aqui, eu estou completo. Não falta mais, agora fechou, não falta mais nada. Eu me sinto pleno agora. É pro mais, é pro melhor, é sempre pro melhor. Essa questão de osso dos meus ossos e carne da minha carne dispensa qualquer outra explicação, dispensa qualquer outro aconselhamento de casal. Não que não deva haver, tá? Não é isso. A gente precisa de conversar, aconselhamento, entender o que está acontecendo. Só que, fala a verdade, quem está apaixonado fica pensando no pior ou fica pensando logo em estar junto, em agradar, o que toma a nossa mente quando a gente está no primeiro amor mesmo? Com a sensação do encontro ainda, com a sensação de novidade. O que é que toma mesmo os nossos sentimentos, a nossa cabeça, às vezes o dia inteiro? Você tenta pensar em outra coisa e a pessoa vem de novo para a cabeça, não sai. É pro melhor. É pro melhor, é sempre pro melhor, é sempre pro agradar, é sempre pro ser melhor pro outro, é sempre pro ser carinhoso pro outro. Tem muita coisa na Bíblia, gente. Inclusive quando Paulo está orientando lá em 1 Coríntios 7, falando que quem esteja solteiro é preferível permanecer como está, porque é mais fácil de servir ao povo, é mais fácil servir a Deus e tal. Mas aquele que se casa deve se ocupar de quê? De agradar. Não é se ocupar de não ofender. É se ocupar de agradar. É se ocupar de fazer o outro ser feliz, ser mais, ser melhor. E aí ele até segue no texto falando: tudo isso eu estou escrevendo para vocês não é como restrição, não. É para que vocês sirvam a Deus melhor, é para melhor, é para a vida mais feliz, é para a vida mais plena, é para uma saúde melhor, sabe? Não estou querendo criar um monte de regrinha. Se a gente ficar lidando só com os defeitos, só com as dificuldades, a gente nivela lá por baixo, a gente nivela as nossas relações lá por baixo, porque a gente só vai ficar pensando em como não prejudicar, como não ofender. O que foi que eu falei? O que será que eu quero? Quem nunca ficou? O que será que eu falei? O que será que eu fiz que ela está assim estranha comigo? Ou vice-versa, né? O que será que eu esqueci de... Enfim.
Aí a gente fica pensando pelo de baixo. O que eu fiz de errado? Aí a gente esquece de pensar. Eu já beijei ela hoje? Eu já afirmei quanto eu amo hoje? Eu já afirmei para o meu amigo como eu considero a amizade que eu tenho por ele? Eu já elogiei naquilo que realmente, sem querer, naquilo que eu levei como que fosse esse susto de Adão. Caramba, fulano, que legal essa atitude dele, esse susto que a gente leva. Fala pro cara, fala pra ela, fala pra ele, entendeu? Expressa. Isso, a gente precisa lembrar desse nível relacional, a gente precisa lembrar que é pra isso. É para esse tipo de coisa que a gente está aí, que a gente foi criado, que Deus orienta. É para isso, não é para, sabe, a gente está todo mundo aqui, fica cada um na sua, e aí eu pego o bolo ali para mim, e aí eu tenho cuidado de não pegar tudo para mim, que vai faltar para o outro. Ok, tá certo, mas esse é tudo? Isso é tudo que dá para acontecer? Ou será que não dá para você pegar a bandeja ali, abrir e servir cada um? É outro. A gente precisa pensar nessa esfera relacional. A gente precisa pensar no mais. A gente precisa pensar em como tornar mais confortável para o outro. E como tornar mais agradável mesmo, prazeroso mesmo para o outro. Só que para ter isso, precisa de nudez, precisa de sensibilidade. A gente não consegue perceber isso se a gente não estiver sentindo, se a gente não estiver honesto, se a gente não estiver olhando bem para o outro, se a gente não estiver atencioso, sabe, de verdade. Se a gente não está de verdade ali onde a gente está, a gente não vai perceber essas oportunidades que a gente tem de agradar. Porque sempre se trata de oportunidades. A gente não passou o tempo, passou a oportunidade, aquela ali você não tem mais. Haverá outra. Mas a que passou, passou. E aí você pode ter deixado de dar mais amor, de dar mais significado para o outro, de aproximar mais do outro. Uns dias atrás, uma professora que eu tive lá na escola, foi na terceira série, eu acho. Encontrei com ela na rua e eu, como tenho pensado muito também da aula e tal, se o professor ter essa relação com o aluno, passei assim por ela estava dentro de um consultório de fisioterapia, né, lá em Olaria. Passei na frente, vi ela e identifiquei que era ela. Eu continuei andando, eu ia até correr. Aí eu andei mais um bocado, aí eu lembrei dela, das experiências que eu tive com ela na escola, ela me marcou com a criatividade dela e tal, a professora de arte, foi muito legal mesmo. Eu falei assim, cara, tem que falar isso pra ela, por que não voltar e falar pra ela, né, afirmar isso pra ela. Minha mãe é professora e eu sei muito bem como é que repercute no coração de um professor quando um aluno já mais velho, né, que já passou muito tempo, volta e fala, professor, obrigado, você marcou minha vida. Eu vejo na minha mãe como isso repercute. Então eu voltei lá, falei, oi, tia Jo, tal, tudo bem? Você lembra de mim? Ela, lembra, você quer ficar Janinha? Ela estava com a mãe. Eu falei, obrigado pela criatividade, pela atenção que você deu, me marcou, me lembra e tal. Parabéns por tudo que você fez, já tentou fazer e tudo mais. Ela, muito grata, me agradeceu, mas ela estava entrando com a mãe no consultório. Aí, gente, não quero ser fatalista não, e trazer nenhum tom de condenação nem nada não. Mas assim, ela já estava aumentada, ela teve câncer uns tempos atrás. Eu nem sabia, fiquei sabendo porque encontrei com ela nesse dia. Voltei pra casa e falei com minha mãe, mãe, encontrei tia Jo, isso aqui, tá lá, filho. Aí eu falei, ela tava muito magra e tal, porque ela tava com câncer tempo atrás, eu nem sabia. Pois faz, acho que 2 semanas, ela faleceu.
sabe? E eu fiquei pensando, cara, dessa vez eu não deixei passar a oportunidade de, em vida, reconhecer, elogiar, afirmar, sabe? Dessa vez eu não deixei passar, mas já aconteceu. Não de que alguém morreu, mas de alguém que eu não vi mais. Colegas meus que eu não vi mais, que eu não vejo mais de escola, ou de faculdade, por exemplo, não vejo mais. A gente, quanta coisa pode já ter passado, quanta gente já pode ter passado por nós, e a gente deixa de afirmar, a gente deixa de ser mais, sabe? A gente se contenta com não ofender, a gente se contenta com não machucar, com não fazer mal. Ainda assim, quando a gente machuca, aí a gente fica explicando. Ao invés de reparar, ao invés de cuidar, ao invés de se arrepender, sabe? Ao invés de se constranger, parar de ficar cobrindo de folha e cobrir com algo que tem significado, tem sacrifício, que custe, que signifique mesmo, sabe? Que ressignifique a situação. Uma situação que você ofendeu, eu tenho certeza que é assim. Eu sinto assim, eu sei que todo mundo sente assim. Quando alguém me ofende, mas em seguida vem arrependido de verdade, eu consigo sentir que está arrependido e a pessoa vem reparando o que fez, a situação ganha outro sentido. Ganha outro sentido. Está passada, enfim, é muito mais tranquilo de... Aproxima, cara, aproxima. Quem já brigou e fez as pazes enquanto casal sabe disso. Você briga, daí fica ruim o clima. Quando faz as pazes, parece que melhora, parece que amplifica, intensifica mais a relação. Mas é por isso, é por causa dessa nudez, é por causa da sensibilidade que aumenta. A gente precisa estar sem máscara, a gente precisa estar nu, a gente precisa se dar conta de que a gente não tinha ninguém. A gente precisa sentir isso. Quando eu estou aqui com vocês, eu me esforço às vezes, acho que eu não preciso esforçar muito, porque um momento bem difícil que eu vivi está muito recente ainda. E foi para mim, cara, fundamental estar aqui com vocês. Fundamental. Fundamental mesmo. Teve um momento ou outro da minha vida que doeu bem menos, mas eu estava sozinho. E foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Esse momento agora foi muito doloroso, mas foi o melhor momento da minha vida. Acreditem ou não, acho que vocês conseguem talvez entender. Porque o momento ruim vai ter, né? Então não confunde disso não. Mas enquanto tiver gente de cara limpa, e não é porque é bom não. É só porque está rendido mesmo. Só porque está rendido. Só porque entende que tem algo que cobre a gente, algo que cobre a nossa vergonha, que morreu. Sabe? E que a verdade é que essa vergonha nossa tinha que estar escancarada mesmo, exposta. Sabe? A gente não tinha isso aqui, essa família aqui. Não era para ter. Adão estava lá fazendo o que fazia. Mas Deus entendeu que não era bom que ele estivesse só. Ele precisava ser completo. Mas Adão não tinha mulher, nunca tinha visto mulher, não sabia o que podia completá-lo. Só que quando ele vê como completa e assusta, ele leva um susto, cara. Caramba, como que eu vivia sem isso? Como que eu vivia sem ela? Como? Não tem como. Não tem como, é outra coisa. Tipo, eu sobrevivi, fazia e tal, mas a diferença agora que eu tenho ela é absurda. Não tem como ficar mais sem ela. Só que, depois veio olhar para si, veio se cobrir, perdeu a sensibilidade do momento que ele viveu, de se assustar e de ver a importância que era estar com a mulher dele. Aí não sentiu mais ela.
A partir desse momento ele não sentiu mais a dor dela, não sentiu mais, não pensou mais em que, caramba, ela que me deu mesmo. Porque é verdade o que ele falou, apesar de ele ter ficado se explicando, é verdade o que ele falou. Foi ela que me deu. Mas ele não estava sentindo ela dentro de si. Ele não estava realmente com ela aqui dentro mais. Ele ficou sem sensibilidade para isso. E aí ele não teve muito problema em transferir a responsabilidade. Aí, gente, aí desanda tudo. Desanda tudo. Então vocês entenderam, gente? A gente precisa manter a sensibilidade. A gente precisa resgatar o primeiro amor é se dar conta de como era sem e de como é com. Compara essas duas situações. Eu sem o amigo, eu sem essa comunidade, eu sem a minha esposa, eu sem o meu marido, é de um jeito. Eu com é uma vida que pulsa entre pessoas, sabe? É vivo, são relações vivas, parece que tem cordões umbilicais ligados, sabe? É muito orgânico, é muito vivo isso. Dói, tem hora que é difícil, é ruim, dá treta, mas é isso, é vivo, gente. É vivo, é muito vivo, muito mais vivo. Então a gente precisa sempre lembrar, sempre tá com essa consciência de nudez, sabe? Sensibilidade. A gente não pode perder isso, tá, gente? A gente se cobre para evitar expor defeito, mas nisso a gente perde sensibilidade para o melhor. Por isso que eu estou falando disso. A gente foi chamado para o melhor, mas tapando o ruim, a gente também não consegue no melhor. A gente não tem sensibilidade para o melhor, sabe? Então, a gente precisa se encarar. E a gente precisa encarar no melhor significado possível o outro. Encarar, o que eu estou querendo dizer, é olhar nos olhos mesmo. Tem algumas coisas nossas, eu vou finalizando aqui, tem algumas coisas nossas que a gente precisa, a gente é humano, a gente é sensorial, a gente é de sentir, a gente é de pegar, a gente é de ouvir, a gente é de ver. Então, quando a gente se relaciona, tem que ter, precisa ter, para a gente ter sensibilidade, precisa olhar nos olhos, precisa ouvir, precisa tocar. Mas a gente está muitas vezes desacostumado a isso. Então, eu queria propor, para a gente terminar, às vezes pode ser desconfortável, pode ser prazeroso, pode ser bom, pode ser estranho, vai depender de cada um, vai depender de como que a gente está. Mas eu queria propor de a gente tentar durante algum tempinho simplesmente olhar nos olhos um do outro, fixamente. E aí, não sei, somos poucos aqui, mas fazer formado para o que quiser. Não necessariamente os casais, mas se acharem válido também, fica à vontade. Eu vou fazer minha dupla com a Dona Célia, pode ser? Da gente, porque assim, gente, de verdade, essa questão de olhar nos olhos, eu tenho um pouco desde pequeno. Troquei ideia com o Hugo. Teve uma experiência, teve uma vez que eu estava na escola, tinha uma colega minha que sentava na frente de mim. A gente estudou junto desde, acho que eu estava lá pela oitava série, alguma coisa assim. A gente estudou junto desde a terceira, então tinha um tempo assim de relação. Ela estava sentada na frente e aí ela olhou de relance assim, só para trás. Normal, você nem lembra o que a gente estava fazendo, estava fazendo um dever. Ela olhou assim, aí quando ela olhou assim de lá para trás, eu olhei. Eu percebi no semblante dela que ela não estava legal. E com a sensibilidade que me era possível ali, me pareceu que alguém falou alguma coisa que magoou ela. De algum modo,
eu senti isso nela. Aí eu toquei nela e perguntei, Letícia, alguém falou alguma coisa, te magoou e tal? Ela ainda estava virada para frente me ouvindo. Quando eu falei isso, ela virou para trás com o semblante espantada, meio, sei lá, assim, como é que você sabe? O Cristo tem essa sensibilidade e infinitamente maior do que essa que eu experimentei, porque ele estava no meio, certa vez estava no meio de uma multidão absurda, um monte de gente empurrando, um monte de gente tocando, mas uma mulher tocou nele e sem olhar para ela, sem nem olhar face a face, a graça dele, a misericórdia dele alcançou ela e a curou. Ela encostou na roupa dele. Isso é a sensibilidade de uma pessoa sem essa queda que a gente tem, sabe? Então, se a gente vê às vezes por aí, diz que tem pessoas que são sensíveis e tal, tem mesmo. Não é comparativo, gente. Se a gente botar para comparar com a sensibilidade do Cristo, é absurdo, gente. Então a gente precisa do parâmetro dele. A gente precisa se mirar nele, tendo sensibilidade. Se eu não estou conseguindo entender a minha mulher em casa, mano, joelho no chão, cara, ora, porque é humano, ela é uma pessoa. Você é Ish, ela é Ishá. Vocês são feitos da mesma coisa. Ela saiu do lado, ela foi feita para você, você para ela. Tem como entender. É fácil? Não. Mas para quem se casa, tem tempo. Porque se a proposta é para viver a vida junto, então tem tempo. Tem tempo. A gente precisa ter sensibilidade, precisa olhar nos olhos, precisa tocar. Tá? Então eu quero propor isso. Sobre essa questão de sensibilidade e tal. E da gente olhar nos olhos, gente, é difícil a gente às vezes olhar, tá na rua andando ou tá parado e alguém olha nos seus olhos, você fica mais que 3 segundos olhando nos olhos da pessoa. Muito difícil acontecer. Mas quando acontece, alguma coisa acontece ali. Ficou ruim a frase, né? Mas quando ocorre da gente fixar os olhos nos olhos de alguém, alguma coisa diferente ali acontece. Algum contato ali acontece que não é superficial. A gente começa a sentir mesmo dentro do outro. Então, vamos estar fazendo isso. Será que o cabo de celular está ali? Tá, né? Vou botar uma música. É uma música que... Faz favor? É uma música no grupo chama Teatro Mágico. Vocês conhecem? Teatro Mágico. Essa aqui só é uma coisa... Todos juntos. Essa música aqui, gente, ela é mais para o cara que compôs. Ela só um instantinho. Pode deixar o dele aqui. Pode sentar lá com a. Ele fez para a mulher essa música. E é nesse sentido de resgatar o primeiro amor, de resgatar a sensibilidade. E sensibilidade, na música ele vai dizer assim: todos os meus tantos são teus, todos enquantos. O que ele está querendo dizer é que tudo que eu faço na minha vida, ao mesmo tempo eu estou pensando em você, eu estou com a mente em você. O primeiro amor está aqui, sabe? E aí ele fala, os 2 refrões diferentes, ele fala: diz quanto é tanto, eu não sei nem bem por onde começar. Há um ledo engano em não saber e não querer ver que é dom recomeçar.
ele precisava recomeçar, alguma coisa aconteceu ali, algum problema aconteceu, e ele está precisando de ajuda, ele está precisando que ela diga, olha, eu quero consertar as coisas, eu penso em você, esse primeiro amor está em mim novamente e tal. E no final ele vai dizer, é ótimo, já acho que se letra de música várias vezes aqui. Não vou lembrar, vocês ouvem, tá? Você pode até começar brincando, mas se fixar, cara, sem querer ficar profundo, é encontro, eu aproveito. Peguem a mão, acaricie, se quiser. Não é pra falar, não pode falar, é só o olho. Todos enquanto adeus, desde quando o nosso encantamento feneceu. Faz de conta que ainda somos quem se escreveu. Todos
foi? Acontecem coisas, né? Acontecem coisas. Dá pra ver que tem histórias nos olhos de alguém. Dá pra ver que tem dores. Dá pra ver que tem alegrias. Dá pra ver que tem sonhos. Às vezes, gente, é sério, cara, esse negócio de sensibilidade de verdade. Dá pra gente saber o que está passando dentro de alguém só de olhar. Dá pra saber. Isso é humano. Isso é Deus. Isso é do Cristo. O Cristo, no susto, na espontaneidade dele, curou uma doença de uma pessoa que tocou na roupa dele. Nessa sensibilidade. Eu estou destacando essa sensibilidade porque tinha um monte de gente esbarrando nele. Tinha muita gente esbarrando nele. Mas de algum modo ele falou, alguém tocou em mim. O modo como a mulher tocou nele, ele conseguiu de algum modo perceber que aquela mulher estava precisando e ela estava desesperada. A única esperança dela, ela colocou toda a fé que tinha no toque naquele homem que estava passando. E ele percebeu isso. Alguém tocou em mim. Não é só alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim e foi diferente. Porque de mim sai o poder. Sabe? Então, que a gente possa dar mais importância cada vez mais e ter essa percepção de sensibilidade, de nudez, tá? De pele nua, de alma nua, um com o outro, tá? Porque apesar da gente, até eu conversava isso comigo, a intenção que a gente cria aqui um ambiente cada vez mais aberto, cada vez mais de acolhimento, e que todo mundo que esteja aqui se sinta muito à vontade de procurar individualmente qualquer um de nós para falar, eu preciso de ajuda nisso aqui. Só que, gente, talvez mais do que dizer que a gente está aqui para ajudar, a gente sabe que tem muita gente que ainda não sabe pedir ajuda. Tem muita gente que ainda não sabe pedir ajuda. E não sabe pedir ajuda porque também não tem esperança de ser ajudado. Tá tão difícil ser ajudado, né? E isso tem um pouco também do lance de tapar a nudez, sabe? De não ter mais sensibilidade. Como ninguém ajuda, como ninguém assiste, então eu tento esquecer o meu problema, eu faço de conta que não existe. Eu tapo ele de algum jeito, mas aí perde sensibilidade. A gente perde a capacidade de sentir a dor e a gente perde junto a capacidade de sentir a alegria, a gente perde a capacidade de se alegrar com o outro, a gente perde a capacidade de estar junto no pior e a gente perde a capacidade de estar junto no melhor. Então, vamos estar sempre, como a gente, sendo humano, não se esqueçam de olhar nos olhos, não se esqueçam de tocar, não se esqueçam de tocar com um significado, sabe? Uma coisa é eu sou marido dela e marido faz carinho. Você vai lá e faz assim. O que você está dizendo com a mão, cara? O que você está dizendo com o jeito que você toca? O que você está dizendo com o jeito que você olha? Tudo tem significado, tudo diz, sabe? Então, e aí, gente, se focar nisso vai ser natural. Aí mais a gente vai se sentir, mais a gente vai se perceber. Quando se chegar alguém aqui e a gente
é atento com a pessoa e olha nos olhos, a gente vai saber na hora, hoje fulano não está legal. E a gente mesmo pode chegar e perguntar, pô, fala aí o que aconteceu, cara, eu sei que está acontecendo alguma coisa, pode falar. Mano, isso é bizarro. Então, que a gente ande nesse caminho. Amém, gente? Amém. Show. É Jéssica Fuca. Só para compartilhar algo que tem muito a ver com o que você falou, que eu já experimentei. Eu acho que nos dias que a gente vive, assim, nos dias que vão passando, a gente acaba esquecendo. Enquanto você pregava, eu lembrei de um momento que eu tive assim. Eu estava falando, né, de que quando Deus já leva para Adão, tem aquele né? E depois acaba que com tudo que acontece, ele se cobre e meio que cria um novo eu diante dos dois, né? O individual. O eu individual, Um eu sem ela. Sim. Eu sem ela. O eu mesmo defeituoso, né? Eu não quero fazer parte disso. Isso. Tá? Um defeito, né? Eu lembro um dia que uma época que a gente estava num momento bem complexo assim, no casamento, não era por coisas sérias, era por coisas pequenas que foram se acumulando, né? E aí eu lembro de uma vez que eu estava até conversando com o João falando um monte das coisas que não estavam me agradando, né? Só os defeitos, né? Só falando daquilo que estava na minha frente. Aí de repente, o João falou alguma coisa que me fez meio que querer, não, peraí, mas também não é assim. Também não é assim. Aí eu comecei a falar, não, mas cara, não é assim também, não, mas ele é assim. E eu comecei a trazer para mim, eu acho que esse meio, esse Hugo, essa Eva, esse Adão, que seja, ainda tem ainda encoberto, né? O Hugo pelo qual eu me apaixonei pela primeira vez. E aí, falando com o João, quando eu me dei conta, eu comecei a chorar em casa igual uma louca. Porque eu comecei a ver que o cara que eu me apaixonei, ele estava ali. Era esse cara que eu estava falando. Eu não estava conseguindo mais ver quem ele era quando eu me apaixonei, porque eu estava vendo que eu correto, né? E eu lembro que ali tudo se transformou para mim. Eu não sei nem conversar com o João mais, porque eu comecei a enxergar ele de uma maneira diferente. E quando eu enxerguei aquele que eu amava com várias qualidades, não só com os defeitos que eu estava vendo, eu consegui ter um outro tipo de conversa com ele, muito mais sensível, né? Sem olhar só porque está coberto, mas porque está por trás do que cobre a gente, às vezes, enxergar o outro. Porque às vezes a gente enxerga o outro com esses defeitos, a gente só consegue ver o que o outro não está fazendo, o que o outro não é. E aí, no geral, não é só o marido, né? Às vezes é, igual você está falando, amigo, às vezes é na igreja. Eu começo a cobrir a pessoa, seja o que for, com aquilo que eu não quero ver, que eu não gosto, do que a pessoa está fazendo de ruim. Mas existe o bom por trás do ruim. Quando eu enxergo que há de bom por trás do ruim, o ruim é só uma coisinha que o bom faz muito mais sentido. Então eu consigo conversar, eu consigo trazer o ruim para o lado bom. Isso traz uma. Eu acho que é a palavra que você diz, essa sensibilidade, de enxergar o outro sem. Se existiu esse encontro, se existiu esse. Caraca, como é que eu vivia sem essa pessoa? Se existiu esse encontro. Então, qualquer época, pelo menos, a gente pode dizer, não vou dizer que tenho certeza, eu não consegui, infelizmente, prosseguir, né, no relacionamento, mas era o melhor caminho a tomar como caminho de retorno, como caminho de volta. Então, realmente olhar para quando não tinha e lembrar do susto, resgatar o susto. E aí, gente, sempre vai ser esforço dos dois, né? Assim, a gente não está aqui também para dizer que fazer disso um jogo desigual, né? Cada um tem as suas
suportabilidade, né? Cada um aguenta aquilo que pode, aquilo que tenta. Mas quando existe esse mínimo esforço mútuo de retornar, quando os dois conseguem fazer essa força na mesma época, é maravilhoso. É muito bom. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Compartilhar? Então, amém. Amém.